Princípio número 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Olha que interessante que é esse princípio, porque nós aqui no mundo, aqui no tempo, fazemos de tudo para estar no controle das coisas. Queremos controlar tudo, queremos garantir que as coisas aconteçam conforme planejamos, conforme queremos que elas saiam. Corremos, nos estressamos, ficamos ansiosos, explodimos tudo pela vontade de controlar, porque queremos que as coisas saem do nosso jeito, conforme esperamos. E isso é em todas as áreas, das mínimas coisas como dormir um pouco mais, comer o que se tem vontade de comer na hora que se tem vontade, como também nas maiores, como o resultado de um exame que eu tenho que ir lá buscar, conseguir uma vaga em uma determinada empresa renomada, ou então a viagem que tanto, né, foi planejada de férias, que ela dê tudo certo, ou então fechar um negócio. Enfim, se queremos algo de um jeito, isso é controle, isso já é o controle. E sabemos muito bem que não tem como controlar todas as coisas, não é? Umas até que dão certo, saem conforme o planejado, mas outras não, e outras nunca vão dar certo. O que eu estou querendo dizer é que aqui no mundo definitivamente não tem como controlar o mundo, não tem como controlar o outro, não tem como controlar o filho, o marido, não tem como controlar as situações. E é aí que o princípio de hoje entra. E ele diz: o milagre é o único meio, é o único instrumento à tua disposição imediata para sempre que querer, entenda? Para controlar o tempo, para controlar o mundo. E por que então isso acontece? Ou então como que isso acontece? Isso só acontece, isso só é possível porque o milagre é intemporal, ou seja, porque o milagre não acontece no tempo, não acontece no mundo, mas ele acontece em você, ele acontece na mente. E o que ele faz na mente? Ele muda a percepção de existência. Eu me via sendo um corpo, um personagem, com coisas aqui para fazer, com tarefas que eu tinha que cumprir, buscando algo, correndo atrás de algo para me satisfazer, mas quando o milagre acontece, eu me reconheço exatamente como sou e onde estou. Eu reconheço a existência exatamente como ela é. E isso é em Deus, é na totalidade, é no ilimitado. Isso não é no mundo, não é num corpo. Ou seja, o milagre, ele me tira do tempo. O milagre me tira do mundo. Não porque eu estava no mundo e agora eu sou arrancado de lá, mas porque a minha percepção estava equivocada, estava distorcida. O milagre, então, ele vem e corrige esse erro de percepção. Ele vem e muda a percepção, ele endireita tudo. É por isso que ele é o único instrumento à tua disposição imediata. Ele muda tudo instantaneamente. E aquela visão que era limitada, que só via o seu quadrado, os seus interesses pessoais, agora só pode ver como todo, de cima, de fora. A visão é ilimitada, é de fora de qualquer limite, é de fora do tempo, é de fora do mundo mesmo. E aí você pode dizer: ah, Bruna, mas isso não é controlar o tempo. Só que isso é, sim, isso é. Na verdade, você só pode dizer isso se ainda não teve um milagre. Você só pode dizer isso se você está se percebendo de dentro do mundo, de dentro de um corpo, de dentro de um limite, de dentro do tempo. E deste lugar, com a visão limitada, individual, o que não fica claro, o que não se percebe é que o você no mundo, a pessoa, o personagem que está aí tentando controlar tudo, é que está sendo controlado pela consciência de separação. Ou seja, está sendo controlado pela culpa e pelo medo. Se tem ali o controle, é porque já está sendo
controlado pelo medo. E é claro que, para que isso continue se perpetuando, né, isso não pode acontecer tão na cara assim. Então, fica escondido, camada em cima de camada, até que se queira ver, até que se queira a verdade, se queira um milagre realmente. Então, aqui, um exemplo. A Bruna quer muito emagrecer. Então, ela controla o que vai comer, as calorias, quantos litros de água vai tomar por dia, quais as atividades ela fez, ela vai fazer para poder queimar essas calorias ingeridas, quando vai poder fazer uma refeição livre. E aqui, até aqui, parece tudo normal, não é? A questão é que o que está por trás dessa vontade, o que está por trás deste controle? Será que não é um senso de inferioridade, de menos-valia? Ou seja, por trás da vontade, do controle, desse controle aí, nesse exemplo, tem uma crença, tem uma certeza. Isto é, por trás da busca de um corpo bonito, tem o medo de ser rejeitado, tem a crença na rejeição. Nesse exemplo mesmo, a busca pelo corpo bonito é só um meio para se livrar do medo. É só um meio de se proteger. Então, quem que está no controle? É a Bruna controlando a alimentação ou o medo da rejeição controlando a Bruna? É o medo da rejeição. É esse que está no controle. Bom, isso aí é fácil de ver, não é? Isso ainda é superficial, isso ainda está ali na primeira, segunda e terceira camada, vamos dizer assim, né? Eu até digo terceira porque entre essas duas ainda tem uma camada de historinhas que a gente fica contando para se enganar. Então isso é fácil até de analisar, ou seja, o personagem pode fazer isso. A terapia faz isso. No momento de meditação, isso pode ser visto. Mas e o que que tem por trás dessas crenças, né? O que está por trás da crença de rejeição, do medo, como nesse exemplo aí que eu dei? Por trás tem um autoconceito, uma autodefinição do que eu sou. Eu sou humano, eu sou uma pessoa. E isso é culpa. E ainda por trás disso tem o quê? Tem a culpa e o medo de Deus. Por quê? Porque tem uma crença, tem uma única certeza de que eu mudei a realidade, de que eu ataquei a Deus. Ou seja, bem lá no fundo tem a certeza, eu ataquei a Deus. E por causa dessa crença, que é a crença na separação, tem a culpa e o medo da punição de Deus. E por causa da culpa, vem as autodefinições, como eu disse, que são esses autoconceitos. E por causa dessas autodefinições ilusórias, vêm as crenças subjacentes. Crenças de rejeição, de falta, de menos-valia, de limitação e todas as outras, né? E por causa delas, é por causa delas, na verdade, que nós queremos então resolver as coisas aqui no mundo, aqui nas imagens. Então, percebe que o buraco é mais embaixo? Percebe que nós aqui somos controlados pelo medo, que nem é o medo da rejeição, como eu estava dizendo nesse exemplo, mas na verdade é o medo de Deus. É o medo de Deus. E é isso que controla e move o mundo. Não só o teu personagem, não esse meu personagem aqui. É todos, é o mundo inteiro. O milagre, ele corrige então lá na última camada. Ele corrige lá na crença de que a realidade que é Deus pode ser mudada. Ele corrige o erro de achar que Deus pode ser atacado e que eu poderia estar separado de Deus fugindo do ataque dele. É só uma observação, porque quando eu digo eu aqui é a consciência, né? Então, por isso o milagre, ele muda o modo de perceber todas as coisas. Ele te tira de dentro de todas essas camadas de ilusões. E isso é a revelação. A revelação de Deus que se dá por meio do Espírito Santo é o conhecimento da verdade. É o conhecimento e a certeza de que a realidade não pode ser mudada.
Lembra? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Um curso em milagres, começa com essa frase. E ele também termina com essa frase. Mas não mais como apenas uma frase, agora como uma certeza. A certeza disso é o único milagre que precisamos. E o conhecimento disso é a revelação, que transcende todas as camadas, que transcende o tempo, que transcende o mundo.